Olá! Semana mais curta, mas nem por isso menos intensa no plenário da Câmara. Em uma sessão que durou 8 horas e avançou madrugada dentro e por apenas 4 votos acima do mínimo necessário, deputados e deputadas aprovaram o texto principal da proposta de emenda à Constituição que reduz pela metade o pagamento de precatórios judiciais pelo governo no ano que vem e altera o teto de gastos como maneira de abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Foram 312 votos a 144, apenas 4 votos a mais que os 308 necessários para aprovar uma PEC. Mas primeiro vamos entender o que são os precatórios. São dívidas judiciais que o governo é obrigado a pagar. Elas somam 89 bilhões de reais em 2022, de acordo com o Ministério da Economia. E esse valor dobrou em relação ao ano passado, justificativa apresentada pelo governo para alterar a forma de cálculo do teto. E o texto, apresentado pelo relator, deputado Hugo Mota, estabelece esse limite a partir de um cálculo que leva em conta o valor pago em 2016, que vai reduzir o total para cerca de 45 bilhões de reais no ano que vem. A proposta dividiu o plenário, recebeu muitas críticas. Para os deputados da oposição, a medida é eleitoreira e vai prejudicar quem estava esperando receber os pagamentos. Outros disseram ainda que ela afugenta investidores do Brasil por não honrar pagamentos. Não existe caridade com dinheiro alheio. O que o Executivo, o Legislativo, o Judiciário teria que fazer é um autossacrifício. Fazer economia, cortar despesa. Não existe nada nessa PEC em relação a isso. Segundo, que ainda que fosse caridade ou coisa que o valha, em torno de 40 bilhões de reais está disponível para o Auxílio Brasil, ou sei lá qual é o nome que vai ser posto. E o restante do dinheiro, qual vai ser o objetivo? A proposta já estava em pauta há 3 semanas e acabou sendo votada depois que o relator, para diminuir as resistências, alterou o texto e acrescentou prioridade para o pagamento de precatórios de até R$ 66 mil, assim como os devidos a idosos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave. Acrescentou ainda prioridade para o pagamento das dívidas do governo federal com os municípios relativas ao Fundef, o fundo que destina às prefeituras recursos para o pagamento dos professores do ensino fundamental. Essa dívida tem a ver com o total de transferências obrigatórias para a educação que o governo federal deixou de repassar aos municípios. O novo texto prevê que essa dívida será paga em 3 vezes, 40% no ano que vem e o restante nos 2 anos seguintes, o que fez com que deputados que eram contra votassem a favor da proposta em um acordo avalizado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Esse acordo envolveu também a garantia de votação de um projeto que permite que prefeitos e governadores destinem 60% do valor dos precatórios da educação para os professores, e outro que coloca na Constituição a previsão de recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Nós tínhamos uma grande preocupação e continuamos com essa preocupação com os professores que tinham seus precatórios e estavam com a possibilidade desses precatórios serem divididos em 10 anos. Nós celebramos um acordo com o presidente, com Vossa Excelência, e conseguimos o compromisso da precedência do pagamento desses precatórios, conseguimos o compromisso de dividir esses pagamentos em 40%, 30% e 30% em 22, 2023 e 2024, respectivamente. Além disso, nós temos um compromisso de Vossa Excelência de constitucionalizar a renda básica. Vossa Excelência assumiu um compromisso conosco de pautar a PEC proposta pelo deputado Danilo Cabral, que tem o deputado André Figueiredo como relator. Eu quero reafirmar no plenário os compromissos que essa presidência fez com a Frente do Norte e Nordeste em defesa da educação, de pautar o projeto de lei 10.880 e seus apensados para regulamentar de uma vez por todas os problemas dos 60% dos precatórios da educação. Esse compromisso foi feito com a presidência e com os parlamentares que levaram 3 sindicatos do Norte e Nordeste, de todos os professores. Outra alteração feita pelo relator foi o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios que criaram um regime próprio de previdência em até 240 vezes, ou seja, 20 anos. Todas essas alterações foram destacadas no plenário pelos defensores da proposta. É o mesmo texto que saiu da comissão, que foi discutido semana passada, com apenas a inclusão da prioridade dos recursos do Fundef dentro do teto que está sendo criado para os precatórios. As prioridades são requisições de pequeno valor, aquelas até R$ 66 mil. Depois disso, idosos,
pessoas com doenças graves e deficientes. Depois disso, recursos para a educação. Estão priorizados as requisições de pequeno valor, de até R$ 66 mil. As pessoas mais pobres vão receber na frente. Está acatada a sugestão de vários senadores, governadores, para poder priorizar as questões dos Fundefs, que vem sendo discutida desde 2002, gente. Está sendo equacionada a questão da dívida dos estados. Está sendo encontrada ali também uma possibilidade de resolver a questão da previdência dos municípios. Mas as mudanças não acabaram com as críticas ao projeto, que ainda não teve a votação em primeiro turno concluída. Deputados da oposição chegaram a questionar a viabilidade dos acordos. A gente sabe que essa ordem de precedência a ser respeitada está trazendo aí uma conta matemática, senhor presidente, que não fecha. Não fecha porque a ordem diz que primeiro serão pagos os RPVs, são 26 bilhões. Depois os doentes e os idosos, são 10 bilhões. Depois o Fundef, com 40% já pago no ano que vem. A soma disso, senhor presidente, dá 54 bilhões. Só que existe um subteto de 39 bilhões. De fato, sobrariam para o Fundef 3 bilhões. Para pagar os 40%, o governo teria que dispor de 7,2 bilhões. Então, estão fazendo um acordo que não é passível de ser cumprido, senhor presidente. Para concluir a votação da PEC em primeiro turno, o plenário da Câmara precisa ainda analisar os destaques, que são alterações pontuais à proposta. Depois disso, os deputados precisam ainda votar a proposta em segundo turno, que também exige, no mínimo, 308 votos. Na semana que vem, eu como ficou essa história. Até lá.